Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Prudenciano, eu sou professora de Teoria Geral da Administração e hoje eu trouxe para vocês uma aula chamada Fundamentos da Administração, que é direcionada para você que está procurando os conceitos básicos da administração. Nós vamos abordar o que é administração, qual a importância das organizações, qual o papel das organizações e quais as habilidades e o papel do administrador dentro das organizações. Com esses conceitos básicos, nos quais nós vamos detalhar cada um deles, nós almejamos que você saia com o máximo de informação sobre os fundamentos da administração. Vamos começar? Vamos lá. Então, pessoal, sempre quando a gente fala em algum tema, é interessante aprofundá-lo e ampliar os conceitos desse tema, colocando ele em correlação ao cenário da atualidade. Pois bem, nós vivemos numa era de transformações, de muita mudança, de incertezas e complexidades. Nós vivemos numa era que é a chamada era da informação. A era da informação tem trazido enormes desafios tanto para as organizações quanto para as pessoas que atuam na área administrativa, na administração dessas organizações. Sendo assim, os fundamentos da administração, eles são como ferramentas que podem ser utilizadas para o êxito no desempenho das tarefas dessas pessoas que trabalham na área administrativa e também para o êxito das organizações. Essas ferramentas, elas dão maior possibilidade de raciocínio, amplitude, de ponderar mediante as situações difíceis que aparecem no cotidiano das organizações e que necessitam de respostas eficazes. Sendo assim, hoje, tanto os fundamentos da administração quanto, posteriormente, nós estudaremos a teoria da administração, são ferramentas imprescindíveis para a atualidade, porque elas oferecem um norte para a resolução dos problemas, uma direção de como resolver os problemas diante desse cenário de tanta instabilidade e de tanta mudança. Então vamos lá. A etimologia da palavra administração, ou seja, a origem da palavra administração, vem do latim. Ad significa direção ou tendência a algum lugar, tendência a. E minister significa subordinação ou obediência. E o que é administração? Bom, vários autores nos falam sobre conceitos do que seja administração. Eu trouxe para vocês 2 autores nos quais eu vou me basear. Vamos lá. Para Chiavenato, a administração nada mais é do que a condução racional das atividades de uma organização, seja ela de fins lucrativos ou não lucrativos. A administração trata do planejamento da organização, estruturação, da direção e do controle de todas as atividades diferenciadas pela divisão do trabalho que ocorrem dentro de uma organização. Já Drucker nos traz outra perspectiva. Administrar significa assumir tarefas, significa disciplina, mas significa também gente. Cada realização da administração é a realização de um administrador. Cada fracasso é o fracasso de um administrador. São pessoas que administram, e não forças nem fatos. Próximo tópico. Qual o papel das organizações e a importância das organizações nas nossas vidas? O ser humano está cercado por organizações, interagindo com elas ao longo da vida. Pelo simples fato de observar o mundo que nos rodeia, facilmente observamos que vivemos numa sociedade quase totalmente dominada por diversos tipos de organizações. Cada vez mais, as organizações assumem um papel crescente na nossa sociedade, seja ele social ou econômico. São as organizações que atualmente assumem a responsabilidade pela execução
das principais tarefas necessárias ao funcionamento da sociedade. São elas que asseguram a produção de bens e serviços, a prestação de serviços de saúde, a segurança, o desporto, o ensino, a defesa do meio ambiente, a solidariedade social, entre outras muitas mais funções. Então, pessoal, a gente já está chegando nos 2 últimos tópicos da nossa aula de hoje, de Fundamentos de Administração, e nós vamos trabalhar com 2 conceitos, as funções do administrador e as habilidades do administrador. E depois também nós encerramos dando uma pincelada geral com o que nós aprendemos na aula de hoje. Então, pessoal, na primeira função do administrador vem o planejamento. O planejamento é vital para a concretização de uma tarefa. Planejar significa pensar antecipadamente, prever as ações, prever também o que é necessário, os recursos necessários para se completar uma tarefa ou uma ação. Ver os pontos fortes da organização, utilizar o máximo dos pontos fortes da organização com seus recursos físicos e seus recursos humanos, e também saber prospectar num tempo se aquela atividade, se aquela ação pode ser cumprida pela organização, ou seja, tentar não dar um passo maior do que as pernas, né? Então, por isso que é importante fazer um planejamento com calma, sem ansiedade, para estar vendo todos esses pontos e contar com a equipe também para ter um olhar mais plural. Às vezes o administrador não vê com totalidade, né, com todas as nuances, né? Então é bom contar com a sua equipe. O segundo tópico é organizar. Organizar tem muito a ver com delegar funções. A partir do planejamento feito, você tem que passar responsabilidades, delegar funções. Para isso, o administrador tem que conhecer sua equipe, ver as qualidades de cada membro da sua equipe, a qualidade de cada departamento, ou seja, tentar otimizar de uma forma muito prática, mas também muito perspicaz do que se pode tirar de melhor da equipe e dos departamentos para se cumprir aquela determinada tarefa, passando responsabilidades. Pois é, nós chegamos na direção. Alguns autores colocam direção e liderança separado. Eu coloquei só direção, mas se vocês quiserem considerar liderança, também seria interessante. Esse momento da direção é muito interessante porque é quando o administrador ele vai motivar as pessoas para que a tarefa que foi feita lá no planejamento seja cumprida. Nesse momento aparecem as dificuldades, ou seja, as pessoas têm certas dificuldades, elas têm que romper suas resistências. Então é muito importante o administrador estar como um motivador, como um líder, como aquela pessoa que vai estar lembrando a equipe, lembrando todas as pessoas da importância de se cumprir a tarefa. Então, a parte de direção significa isso, significa você continuar a sua tarefa, você ter o foco na tarefa, e mesmo naqueles momentos que alguns membros da equipe não acreditam que vão conseguir, o administrador ter aquele olhar de extrair o melhor dessa equipe, motivando essa equipe e mostrando que é possível romper os limites para se conseguir completar, se cumprir a tarefa com eficácia e com eficiência. Então, essa parte que significa a direção, né? E também, ou liderança, alguns autores também colocam como liderança. A última parte é controlar. Controlar significa a parte de o cumprimento das tarefas, que essas tarefas sejam cumpridas até o final, até a concretização final da tarefa. Para isso, existe toda uma técnica de monitorar e avaliar. Cada ação pode ser monitorada e avaliada para que o objetivo final seja alcançado. Planejar
organizar, dirigir, liderança e controlar são as funções básicas do administrador. Então, todo administrador tem que ter esse olhar, tanto para o planejamento, como a organização, a direção e o controle. O controle, às vezes as pessoas que estão na administração confundem um pouco com a rigidez, mas não é isso. É você saber se cada atividade está sendo cumprida como ela foi planejada. Então, para isso, o monitoramento e avaliação são as melhores ferramentas, que a gente pode estar vendo em algum outro momento, o monitoramento e a avaliação das atividades como ferramentas de controle. Pessoal, nossa aula infelizmente está chegando ao fim, estamos no último tópico, habilidades do administrador, e vamos ver cada item com comentários. Vamos lá. Bom, gente, visão. Visão tem a ver com enxergar além do que a situação aparenta, tá? Então, quando nós colocamos a habilidade do administrador, a visão, estamos querendo dizer que o administrador tem que aprender a ver além daquela situação determinada que se apresenta até ele. Por exemplo, ele tem um hall de colaboradores, uma equipe. Ele tem que ver, além das virtudes daquela equipe, também as suas debilidades e tentando extrair o melhor que ele tem na equipe. Isso é uma visão de processo, uma visão além do que aparenta ser. Segundo tópico, ética. Desenvolver um comportamento ético. O que significa isso? Ética significa um conjunto de valores e regras morais nas quais se tem um comportamento ético, um comportamento moral dentro daquilo que eu deva fazer na minha função. Por exemplo, é mais interessante até colocar exemplos ao contrário. Um comportamento que não é ético. Eu ter um comportamento de favorecimento a certos colegas de trabalho, a certos membros da equipe, a certos departamentos, do que em detrimento a outros. Então, isso é um comportamento não ético. Um comportamento de favorecimento de informações, um comportamento de tráfico de influências dentro da organização. São exemplos de comportamentos que não são éticos, que não se devem fazer. Então, ética é esse comportamento que vai te dar uma referência positiva de liderança dentro da organização. Terceiro ponto, respeito à diversidade de gênero e diversidade cultural. Na atualidade, esses temas estão em pauta. Sempre estiveram, só que hoje eles estão mais evidenciados. O administrador tem que ter como habilidade ver o talento dos seus colaboradores, independentes de se forem do sexo feminino, se forem mulheres, se forem homossexuais, se tiverem outra orientação sexual, né, seriam homossexuais, se forem transexuais ou se forem travestis. Ou seja, o que importa é o talento dessas pessoas, né? Então, hoje é muito importante você se olhar a partir das habilidades da sua equipe e não um olhar estereotipado ou até mesmo discriminatório. Também está de acordo com a cultura, né? Hoje tem um olhar também levando a questão do talento, das habilidades também para as culturas. Existe uma grande imigração dentro do país. Nós recebemos muitos imigrantes e eles estão no mercado de trabalho, eles estão nas organizações e também o administrador moderno tem que ter um olhar a partir do talento, independente da cultura. E o último tópico é do aperfeiçoamento pessoal. Uma habilidade do administrador que ele tem que desenvolver está sempre se atualizando. E a gente remete aí ao início da nossa aula, quando a gente falou da era da informação, o quanto é necessário a gente estar se informando, se atualizando. Então, o administrador também tem que ter como habilidade esse gosto em se aperfeiçoar. Bom, pessoal, nossa aula termina aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês nesses fundamentos iniciais para a administração e espero vê-los e vê-las numa nova oportunidade. Muito obrigada e até a próxima.